Muito bem, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar a segunda audição desta reunião da Comissão de Saúde, que é a audição da Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica, a requerimento do Partido Chega. Quero agradecer a presença do Sr. Presidente Paulo Passo e vamos seguir a grelha de tempos que está combinada de 4 minutos do Partido Requerente com resposta imediata da Associação e depois cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos e uma resposta global, havendo a hipótese de uma segunda ronda de 1 minuto. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, que dispõe dos seus 4 minutos. Faça favor, Muito Sr. obrigado, Deputado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Paulo Passo, bem-vindo a esta Comissão. Muito obrigado pela sua presença. De facto, o Partido Chega requereu aqui a sua presença, isso foi viabilizado por todos os grupos parlamentares, porque diagnosticamos uma gestão danosa no INEM. E essa gestão danosa do INEM tem consequências no apoio à emergência médica em Portugal. Acabámos de ouvir aqui nesta Comissão o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que nos traçou um cenário bastante negro e tem em comum com a sua associação também pedir a demissão do Conselho Diretivo do INEM. Só para ilustrar brevemente com exemplos práticos, em Setúbal, um pai viu uma filha morrer-lhe nos braços depois de 1h30 da primeira chamada para o 112 e depois de 9 chamadas para o 112 e falsas promessas de que a ambulância estava a chegar. A FMER já tinha saído do Hospital de São Bernardo, era o que diziam, mas era mentira. O próprio sindicato que ouvimos aqui há pouco disse também num comunicado de imprensa, a dia 2 de março, que há ambulâncias que percorrem 80 km para chegarem a uma ocorrência. Dizem que tem sido recorrente as ambulâncias da Zona Norte irem do Concelho de Lisboa irem para a margem sul por inexistência de meios. Justificam esta situação com uma escassez de técnicos do INEM e uma desadequação dos fluxos de triagem, nomeadamente no CODU, no Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Gostava que comentasse estes casos ou outros que acho por bem. A Associação tem eminentemente um papel científico no acompanhamento dos seus associados e também gostaria que a sua abordagem aqui a esta Comissão fosse nessa explicação. A Associação Nacional também verifica que a carreira não é atrativa, que existe um socorro de má qualidade, que o INEM se vem afundando há vários anos, isto são tudo palavras de comunicados da sua própria associação, e propõe resolver o problema, a associação, a implementação das ciências paramédicas em Portugal, como também provedores dos SMEs, ou seja, dos técnicos de emergência médica, dos serviços de emergência médica, incluindo também os técnicos que já desempenham essas funções. Nós também achamos que não podemos continuar com carreiras fragmentadas e com formação de má qualidade. A implementação das ciências paramédicas poderia ser uma saída que é implementada, aliás, à semelhança de muitos outros países desenvolvidos por esse mundo fora, tanto na Europa como na América do Norte, países com os quais temos uma grande afinidade cultural. Gostava que nos explicasse essa vossa visão sobre esta assistência em emergência médica. Finalmente, a sua associação recentemente solicitou ao Parlamento, através de um comunicado, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito às responsabilidades do INEM. Nós não acompanhamos esse pedido porque, malogradamente, todas as comissões parlamentares de inquérito que já apresentámos nesta legislatura foram chumbadas e, portanto, esta seria também, apresentámos uma comissão parlamentar de inquérito ao excesso de mortalidade, que, aliás, achamos que está intimamente ligada com a falta de socorro em Portugal. Ontem mesmo saiu uma notícia na TVI dizendo que o INEM transporta mais 120 pessoas com infarto do miocárdio do que em números comparativos antes da pré-pandemia. Mas, passando isso à frente, gostava que nos justificasse também esse seu pedido de uma comissão parlamentar de inquérito às responsabilidades do INEM e porque é que pensa que, de facto, a má gestão do INEM é tão gravosa que requeriria uma comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder, dou-lhe a palavra. Faça favor, dispõe de 4 minutos. Muito bom dia a todos. Antes de mais esclarecer um ponto prévio, não sou doutorado. Queria então começar por responder ao Sr. Deputado relativamente à questão da formação do INEM. O INEM assenta a sua formação hoje em dia em bibliografia com mais de 20 anos,
a formação não é atualizada há imenso tempo. E depois existe ainda um ponto que, no nosso entender, é bastante... faz uma distinção muito grande entre os portugueses, todos, de norte a sul do país. Isto porquê? Porque nos grandes centros urbanos nós temos ambulâncias próprias do INEM, com os denominados técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM, que têm uma formação específica. Mas depois, como o Sr. Ministro da Saúde disse há algum tempo atrás, numa reunião com a Liga dos Bombeiros, os bombeiros são, neste momento, a força que providencia 80% da emergência médica em Portugal. Ora, nesse sentido, os tripulantes de ambulância de socorro, que é assim que são denominados os técnicos dos corpos de bombeiros, não têm a mesma formação que os técnicos do INEM. Não faz sentido, até porque, em termos de números de horas, é bastante inferior à dos técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM, e ainda o facto dos técnicos do INEM terem nos seus protocolos de atuação toda uma panóplia de atuações que deveriam estar implementadas hoje em dia no terreno, mas por um motivo que nós desconhecemos, nós ANTEM desconhecemos, o INEM entende por bem não aplicar estes protocolos, nomeadamente protocolos de farmacologia para situações de paragens cardiorrespiratórias, que poderiam fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Por algum motivo que nós não conseguimos compreender, não estão a ser aplicados, não estão a ser utilizados. Portanto, existem portugueses hoje em dia, nos vários estratos etários, nas várias faixas etárias, que morrem porque não há um socorro adequado nesse sentido. Quando falamos na introdução da paramedicina, relembrar aqui só muito rapidamente que existe um decreto-lei que fala e estabelece os paramédicos. Aquilo que está contemplado nesse decreto-lei não é o mais correto, porque engloba técnicos de farmácia, técnicos de radiografia. Não é isso que é a competência daquilo que nós conhecemos como paramédico. Aquilo que é conhecido como paramédico na maioria do mundo, portanto, a nível global, é uma ciência específica da área da medicina pré-hospitalar. Aliás, é a única ciência que foi desenvolvida e criada para a área do pré-hospitalar, a única ciência médica que foi desenvolvida nesse sentido, na qual o INEM, no instinto Serviço Nacional de Ambulâncias, estamos a falar da década de 80, foi aos Estados Unidos beber a experiência e o know-how de uma série de anos de atuação nesse sentido, e depois acabou, a meio da década de 90 talvez, acabou por perder um bocado o fio à meada e as coisas ficaram estagnadas. Todo o mundo evoluiu nos serviços médicos de emergência, portanto nos serviços de paramedicina e seus derivados, e o Portugal pura e simplesmente estagnou, sendo que inclusive em 2004 regrediu na altura do Euro 2004. Relativamente aos protocolos da triagem dos CODU, dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes, nós entendemos que estes protocolos, para além de desatualizados, são completamente desadequados. Isto porque são protocolos que foram implementados pelo INEM em 2012, foram criados por pessoas do INEM. O que nós não entendemos nesse sentido é que, e isto são factos que são fáceis de comprovar, verificando, por exemplo, no Registro Nacional de Paragens Cardiorrespiratórias, em que, na esmagadora maioria dos casos, numa percentagem demasiadamente grande, em situações de paragem cardiorrespiratória, por exemplo, quando os meios de socorro, e eu não gosto muito de falar em meios de socorro, já explicarei mais à frente porquê, mas quando os meios de socorro chegam ao local, não existe ninguém a fazer manobras de reanimação neste doente, o que vai impactar de forma danosa e muito grave nas possibilidades de sobrevivência deste doente. Muito obrigado. Muito obrigado. Disporá agora de outras oportunidades. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Só uma interpelação à mesa, porque eu tenho mesmo que me ausentar. Estava a tentar que chegasse à minha vez, mas tenho mesmo que me ausentar. Os outros partidos importam-se que a Sra. Deputada... Mas eu depois não vou conseguir ouvir a resposta, eu tenho mesmo que sair. Portanto, eu queria só agradecer e cumprimentar o Sr. Paulo Passo as informações que aqui nos trouxe e agradecer só a sua informação. Eu depois vou rever todo o resto da audição, mas tenho mesmo que me ausentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Deputada Sofia Andrade. Faça favor, dispõe de 4 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em nome do Partido Socialista, quero saudar o Presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Hospitalar, Paulo Passo, agradecer quer a presença aqui nesta Comissão de Saúde e quer a todas as informações que já nos foi dando e que certamente nos continuará a dar e que nos permitem ter um parecer muito mais esclarecido e informado sobre estas questões. E digo isto porque, para nós, estes momentos de audição assumem realmente um papel muito importante, porque nos permitem ouvir na primeira pessoa aquilo que são as preocupações, as reivindicações daqueles que estão diariamente no terreno. E a emergência médica pré-hospitalar tem tido um papel fundamental no socorro, quer para a abrangência nacional de uma rede de meios de emergência, quer pelo seu papel de promover a igualdade no acesso da população aos cuidados de saúde. E sendo este o tema que motivou esta audição, a emergência médica pré-hospitalar, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica. Nós sabemos que o SIEM organiza-se numa interação de um conjunto de entidades, como são a PSP, a GNR, Bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa, INEM, hospitais e centros de saúde, e, portanto, o que motivou a criação deste serviço e que permita uma resposta adequada em termos de emergência pré-hospitalar, sempre teve como um dos principais pressupostos o princípio do funcionamento em rede de todas estas entidades, ou seja, uma lógica de funcionamento articulado e que permite uma maior coerência e uma maior capacidade de resposta do Sistema Integrado de Emergência Médica. E por isso lhe pergunto qual é a avaliação que faz precisamente do funcionamento do SIEM e se efetivamente os meios que estão disponíveis para prestar apoio à população respeitam esta dinâmica de funcionamento articulado. Ou se, por outro lado, e também tendo em conta aquilo que já nos foi dizendo, defende que deve existir uma mudança mais orgânica ou estrutural, digamos assim, deste sistema, nomeadamente para um sistema de paramedicina, e gostaríamos que nos desse aqui mais alguns esclarecimentos, nomeadamente como é que esta orgânica iria funcionar. E continuando a falar em respostas de emergência e socorro, sabemos que diariamente temos no terreno profissionais que são formados para dar resposta às emergências. Temos ouvido ao longo das audições que temos feito a preocupação e a necessidade de continuarmos a investir nesta formação que é dada aos profissionais. Já nos apontou aqui que esta é também uma preocupação e pergunto-lhe de que forma é que podemos fazer esta formação. Sabemos que ela tem que ser ministrada pelo INEM e pergunto-lhe se existe outro meio que considera que possa ser adequado para que seja dada esta formação. E, por fim, porque falamos de emergência médica, temos necessariamente de falar sobre o INEM, que é, aliás, o organismo do Ministério de Saúde que coordena o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica. Neste contexto, sobre os meios disponíveis que temos para prestar socorro às populações, sabemos que nos últimos anos tem havido um grande investimento no INEM, renovamos 100% do Parque das Meias. Em abril de 2022, o Governo procedeu à aquisição de mais 45 novas ambulâncias de emergência médica e de suporte imediato de vida e, portanto, estes investimentos contribuíram naturalmente para melhorar aquilo que é a resposta que é dada em matéria do pré-hospitalar. Ainda assim, sabemos que este investimento é algo que tem que ser continuado, ou seja, continuamos conscientes que existem assimetrias no socorro que é realizado, até porque temos territórios que são desiguais. E, portanto, sabemos que, de outra forma, temos a consciência que o tipo de ambulâncias a operar não é o mesmo em todas as regiões do país, o que eventualmente pode provocar alguns constrangimentos. E, por isso, volta àquela importância de falar de uma malha, de um sistema que trabalhe de uma forma articulada para que possa ser potencializado naquilo que são os seus meios disponíveis. Por outro lado, tem também sido feito um esforço significativo para assegurar o máximo da operabilidade dos centros CODU, para que estes sejam um suporte de funcionamento de toda esta malha e que orientem bem quer as chamadas, os pedidos de socorro, quer os meios disponíveis. E, portanto, gostaria de saber qual é a avaliação que faz também deste trabalho. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Para usar da palavra, o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Fátima Ramos. 4 minutos, Sra. Deputada, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Começo por agradecer a presença
do Sr. Presidente da Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica, Sr. Paulo Passos. Agradecer, mostrar-lhe por parte do Grupo Parlamentar do PSD grande admiração e respeito pelo vosso trabalho, trabalho de todos os profissionais que trabalham nesta área, um trabalho de grande desgaste físico e psicológico. Os senhores são os primeiros a chegar ao local da ocorrência, são aqueles para quem as pessoas olham com esperança, mas também muitas vezes com desilusão. E, portanto, todo esse embate é feito perante vós, o que provoca um grande desgaste psicológico, como já referi, quer na vossa atividade profissional, quer provavelmente depois na vossa relação mesmo familiar. Queria aqui salientar que os senhores têm procurado alertar para várias situações preocupantes, nomeadamente a falta de condições de trabalho adequadas dos técnicos de emergência médica, a vários níveis, desde a carreira, a remuneração, falta de profissionais, o abandono que tem existido de profissionais que trabalham nestas áreas, provavelmente por estes motivos que referi. Também a falta de formação tem sido um aspecto bastante, a que os senhores têm dado bastante ênfase, a carência de meios que vos impede muitas vezes de dar o apoio aos doentes que eles mereceriam e que o senhor hoje aqui reportou mais uma vez. Tem também chamado a atenção para o facto de termos portugueses de primeira e portugueses de segunda, ou seja, pessoas que têm um atendimento melhor versus pessoas, nomeadamente os do interior, que têm esse atendimento muito mais prejudicado e que quer o sindicato anteriormente já o referiu, dando o exemplo até de Bragança, quer o senhor também na sua intervenção que fez ainda agora. Tem dito muitas vezes que os meios diferenciados tripulados por médico e enfermeiro não existem em número suficiente, como disse, nem estão localizados geograficamente com uma forma equitativa, portanto, como já disse. Tem também alertado, e passo a citar, que Portugal tem um modelo de emergência médica francamente esgotado, com falhas inadmissíveis, num sistema que se apresenta de importância vital para o Sistema Nacional de Saúde, sendo necessário equipas de emergência médica pré-hospitalar capazes de intervir nos mais diversos níveis. Portanto, são palavras ditas pela vossa organização. Salientando sempre a necessidade, a importância na formação. Tendo dito que, com base nas melhores práticas e evidências científicas, com as devidas competências de intervenção em todos os níveis e não apenas ao nível básico, hoje voltou aqui a afirmar esse mesmo aspecto. A minha primeira pergunta era, para além de afirmar aqui nesta Assembleia, para além de o defenderem provavelmente junto da direção do próprio INEM, em relação ao Governo, têm feito sentir chegar aquilo que são as vossas preocupações e a forma de resolver essas mesmas preocupações? Qual tem sido a reação do Governo perante esses problemas que os senhores lhes têm levado? Salientando aqui que, muito recentemente, o Sr. Ministro da Saúde reconheceu que a vossa atividade de emergência pré-hospitalar era muito dura, tendo afirmado estar à procura de um modelo de compensação adequado para os profissionais. Pelo que nós questionamos o seguinte, qual tem sido essa reação? Se de facto acreditam que vai haver um processo diferente de atuação face àquilo que tem sido a atuação anterior? Surgem muitas vezes críticas em relação à administração do próprio INEM, mas nós não nos podemos esquecer que o INEM faz parte de uma máquina, que é o próprio Governo, ou seja, acima do INEM nós tivemos a Sra. Ministra e agora temos o Sr. Ministro. Portanto, qual tem sido a reação destas entidades em relação ao vosso trabalho? Já foi aqui dito também que, infelizmente, nós temos deparado com um aumento da mortalidade nos últimos anos. Sabemos que temos uma população mais envelhecida, mas os números que temos em relação a esse aumento da mortalidade não estão em sintonia com os números de outros países, ou seja, a situação em Portugal tem sido muito mais grave. Até que ponto é que esta falta de investimento nestas tarefas é relevante para esse aumento da mortalidade? Os senhores acham que tem correlação? E, portanto, gostávamos também que nos explicasse, que nos desse a vossa opinião. Não me atrevo sequer a perguntar como é que tem sido a evolução nos últimos anos, isto é, se os senhores acham que a situação está melhor
ou pior, porque infelizmente o que temos ouvido aqui é que a situação tem piorado de forma drástica, basta analisarmos os tempos de resposta, ou seja, em 2011 falava-se em tempos de resposta de 5 segundos, 10 segundos, e hoje falamos em horas. De qualquer maneira, gostava de ter o seu comentário. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Para responder a estas questões, dou-lhe a palavra, dispondo de 12 minutos. Faça favor. Muito obrigado. Portanto, respondendo inicialmente à senhora deputada do PS, relativamente à minha opinião sobre o CIEM e a qualidade dos meios que neste momento integram o CIEM. A opinião da ANTEM é que o CIEM, na sua gênese, foi uma ideia bem pensada. Inicialmente até poderá ter sido uma ideia bem aplicada e estruturada. Neste momento, atrevo-me a dizer que é quase uma situação, e tentando utilizar uma analogia que provavelmente até não será a mais correta, mas neste momento o CIEM faz-me lembrar quase uma medusa, no sentido em que tem as cobras na cabeça e que cada cobra é uma entidade e que cada uma puxa para o seu lado e que ninguém sabe muito bem o que é que há de fazer. E explico o porquê de dizer isto. O INEM é a entidade reguladora dos serviços médicos de emergência em Portugal, é a entidade credenciadora de formação, é a entidade concorrente com os outros membros do CIEM, e digo concorrente não em termos de concorrência, portanto, na tentativa de ver quem faz serviços com melhor qualidade e com maior quantidade, mas trabalha transversalmente com os outros parceiros do CIEM. É óbvio que num país como Portugal e da forma como as coisas estão estruturadas hoje em dia, o CIEM faz sentido e faz falta. Faz falta porquê? Porque, como disse aqui há pouco, e também o Sr. Ministro da Saúde já disse, 80% dos serviços de emergência médica em Portugal são prestados pelos corpos de bombeiros. O que nós não aceitamos é que os técnicos dos corpos de bombeiros, e o próprio INEM não os designa como técnicos, designa antes como tripulantes, não tenham o mesmo nível de formação que têm, por exemplo, os técnicos do próprio INEM. Nós acreditamos que aquilo que hoje em dia é a formação dos técnicos do INEM é meio passo no sentido correto, mas não precisamos de meios passos neste momento, nós precisamos de passos de gigante, porque estamos extremamente atrasados em relação, já nem digo ao resto da Europa, digo em relação ao resto do mundo. Porque acontece que, relativamente ao CIEM, e relativamente àquilo que diz respeito aos meios de resposta na rua, portanto, as ambulâncias, sejam elas as ambulâncias dos postos de emergência médica dos corpos de bombeiros, sejam as ambulâncias de emergência médica do próprio INEM, da Cruz Vermelha, sejam as viaturas de médicas de emergência e reanimação, sejam os suportes imediatos de vida, todas elas têm formas completamente dispares de atuação. E isto não faz sentido, porque, por exemplo, temos o massivo, que o seu ponto mais distante da sua área de atuação são 40 minutos, e temos uma pessoa, vou dar um exemplo, de um sexagenário, um indivíduo de 60 anos, que está em paragem cardiorrespiratória e vai estar 40 minutos à espera que a CIV lá chegue para iniciar protocolos que nós entendemos que são life-saving, utilizando o termo em inglês, protocolos de suporte avançado de vida, porque a equipa de bombeiros que está no local, a única coisa que pode fazer são compressões torácicas, são insuflações com um equipamento que nós chamamos AMBU, que é um insuflador manual, que nem sequer tem a permeabilização completamente garantida da via aérea, porque a única coisa que nós utilizamos no pré-hospitalar em termos de serviço é um dispositivo que apenas permite que a língua não caia para o palato, portanto, não permeabiliza a via aérea, e temos que andar ali a fazer um jogo com a cabeça da pessoa para permitir que o ar entre para os pulmões e não para outras cavidades do corpo. O que acontece? Isto é extremamente ineficaz. E depois temos um DAE, que os senhores penso que saberão o que é um DAE, um desfibrilhador automático externo, que se encontrar um ritmo desfibrilhável, desfibrilha. Se não encontrar um ritmo desfibrilhável, não vai fazer nada. E está ali uma equipa de bombeiros ali, 2 homens em cima de uma pessoa e nada conseguem fazer para garantir. Isto porquê? Porque existe toda uma série de fármacos que hoje em dia os técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM têm informação para a utilização desses fármacos, foi-lhes explicado como é que é utilizado esses fármacos, não o fazem. Eu pergunto porquê?
porque isto pode fazer a diferença entre a vida e a morte de todos os portugueses que necessitem, não só dos bombeiros, não só da Cruz Vermelha, mas também do INEM. Não podemos estar no interior de Portugal à espera que chegue uma viatura médica ou uma CIV, que leva 40 minutos, e eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto e tentando depois conseguir responder a todas as outras. Houve uma intervenção ontem em que um senhor foi atropelado intencionalmente. O Centro de Orientação de Doentes Urgentes tinha a informação que este senhor, o veículo ligeiro, passou literalmente por cima do senhor. Foi dito que a viatura médica de emergência da área estava indisponível quando nós temos conhecimento que ela estava na sua base, com a equipe completa e pronta a sair. Foi-nos dito que, portanto, que essa viatura não estava disponível. Chegados ao local, os meios que chegaram ao local avaliaram este senhor, com os meios que têm disponíveis de diagnóstico, definiram que esta vítima era uma vítima crítica devido ao número de lesões que apresentava. Foi passado dados ao CODU, que é uma coisa que só em Portugal é que se utiliza. Nós não entendemos porque é que um clínico que se desloca a um local tem que ainda passar dados a um outro clínico que está numa central e que vai tomar uma decisão se vai mandar um meio de suporte avançado de vida ou não. Para nós não faz sentido, isto é quase ridículo, atrevo-me a dizer. Estamos 20 minutos à espera que o CODU decida se vai ou não enviar a viatura médica. E ao fim desses 20 minutos, ou cerca de 20 minutos, demorámos mais cerca de 20 minutos a esperar que a viatura médica chegasse ao local. Ora, estamos a falar de um doente politraumatizado, estamos a falar de um conceito que em Portugal não passa disso mesmo, não passa de um conceito que é a Golden Hour. Não sei se os senhores deputados conhecem a Golden Hour. É um conceito internacional que diz que um doente de trauma, no espaço útil de 1 hora, tem que estar no hospital para cirurgia, se caso seja necessário, porque é assim que se resolve em situações de trauma. E em Portugal não passa disso mesmo, não passa do conceito, porque este senhor teve, por exemplo, 40 minutos à espera de um meio de suporte avançado de vida que faria toda a diferença se os técnicos que estão no local estivessem já credenciados e com a formação adequada para fazer a intervenção, que ao fim e ao cabo a MER lá foi. Foi uma intervenção bastante limitada, que limitaram-se a pôr alguns fármacos a correr numa veia que foi canalizada e pouco mais, que nem acompanhamento ao doente fizeram. Deixaram a mala com o kit deles dentro da ambulância e seguiram na viatura médica atrás. Relativamente aqui à viatura médica, também dando já uma resposta muito rapidamente, falou-me aqui na atualização da rede de veículos das VMERs. Posso lhe garantir, por exemplo, que a viatura médica que lá foi ontem ao local tem 19 anos. Fez boa parte do Euro 2004, se não todo o Euro 2004, a correr Portugal de norte a sul. Eu estive presente nesse dispositivo, fazia parte do INEM nessa altura. Relativamente à formação, completamente desadequada, completamente desatualizada. E quando digo desadequada é no sentido de, veja uma coisa, se lhe é dada uma formação, isto é quase como, utilizando a analogia de dar o doce à criança e depois não o deixar comer o doce. Se é dada a formação às pessoas, se é dada a formação no sentido de, nesta situação, neste protocolo, utiliza-se este fármaco, faz-se isto, faz-se aquilo, e depois não se dá autorização que as pessoas o façam. Que sentido é que isto faz? Absolutamente nenhum. Não há necessidade de inventar a roda. A emergência médica, os serviços médicos, a roda está inventada há muitos anos. Os americanos foram precursores neste sentido, temos os israelitas. Eu posso lhes dizer que, por exemplo, o conceito de paramedicina, aquilo que é conhecido como paramedicina, existe ao redor do mundo inteiro. Ainda há bem pouco tempo tivemos a estagiar connosco 3 estudantes de paramedicina da Lituânia, que vieram a Portugal ao abrigo do Erasmus, vieram estagiar connosco e eles ficaram abismados da forma como nós trabalhamos. Eles ficaram incrédulos. Basicamente, eu vou ser muito sincero e vou usar as palavras deles. Eles disseram-nos que nós éramos basicamente condutores de ambulância e motores de maca. Basicamente. Porque pouco ou nada a gente pode, para além de dar oxigênio a uma vítima, ficar a olhar para ela e esperar que ela não se afunde. Não sei contabilizar, mas digo que são imensas. Relativamente aos CODU, muito rapidamente dizer que os protocolos são completamente desadequados. Existe, por exemplo, um sistema que é utilizado em 59 países ao redor do mundo. Este sistema é um sistema comprovado. Percebi que alguns dos deputados aqui presentes deram uma vista de olhos na nossa página do Facebook.
Eu próprio tive a oportunidade de partilhar alguns dos vídeos, porque eu próprio trabalhei durante 4 anos com este sistema, e é um sistema extremamente avançado. Extremamente avançado em vários sentidos, que se eu tiver tempo ainda poderei explicar, mas é extremamente avançado comparado com o sistema que é utilizado pelo SCODU. Respondendo à senhora deputada do PSD, os utentes olham para nós com desilusão. Sim, muitas vezes. E eu próprio não sou crente e muitas vezes me sinto quase na obrigação de rezar juntamente com o doente para que ele não se afunde à minha frente. Carreira, remuneração e retenção de profissionais. Carreira não tem dignidade absolutamente nenhuma. A remuneração, não vou discutir isso, não me compete a mim, como é óbvio, não concordo com ela, mas não vou discutir isso. Retenção de profissionais. Aquilo que disse aqui, acho que explica, porque isto é uma vocação. Não vai para a emergência pré-hospitalar quem quer ser pedreiro, não tirando o mérito ao trabalhador que é pedreiro e quer ser pedreiro, que eu admiro bastante, não é uma pessoa que quer ser qualquer função que vai para a emergência pré-hospitalar, tem que se ter vocação para. Ora, se as pessoas chegam lá, se lhes é ensinado a atuar de uma certa e determinada forma, se lhes é dadas ferramentas, teoricamente, para salvar vidas, e depois no terreno essas ferramentas são inexistentes, porque não lhes é dada as ferramentas, porque, vejam uma coisa, os técnicos do INEM, eles foram introduzidos uma série de protocolos com o recurso a fármacos. Os fármacos não estão nas ambulâncias. Uma das maiores taxas de mortalidade, felizmente em Portugal não acontece tanto, mas no mundo inteiro, são reações alérgicas adversas ou graves, em que uma das formas fáceis de salvar esta vida é com o recurso a um dispositivo que se chama EpiPen, que é um dispositivo que é nada mais que uma seringa pré-preparada, que é, até mesmo por cima das calças, você chega, espeta aquilo e carrega num botãozinho e aquilo é administrado e salva a vida deste utente. Nós não podemos usar. Mas os auxiliares de educação vão ter uma formação para poder usar nas escolas. No Reino Unido, por exemplo, estes kits, que inclusive são kits para controle de hemorragias graves, estão a ser distribuídos pelo Reino Unido e são colocados ao lado dos extintores nas escolas públicas e todas as outras, estabelecimentos públicos e tudo mais. Muito rapidamente, e introduzindo aqui o ponto do DAE, a rede DAE em Portugal, nem sei o que dizer. É uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum, está dentro de protocolos que ninguém percebe muito bem porquê. Voltando novamente ao caso específico do Reino Unido, se nós formos comparar o número de AES de acesso público em Portugal com o número de AES no Reino Unido, mesmo tendo em conta o território, o número de habitantes e tudo isso, se nós fizermos o rácio, é uma coisa que não tem explicação. Os meios SAV-CIV resolvem-se com a introdução da paramedicina. Os médicos e os enfermeiros têm lugar no pré-hospitalar em situações muito específicas. Nós não precisamos, e eu digo aqui claramente, e assumo o que estou a dizer, nós não precisamos de tantas VMERs como existem na rua. Fala-se do aumento de VMERs, é errado. Nós o que precisamos são de meios de resposta diferenciados e nós defendemos que a figura do paramédico, porque inclusive vocês, se tiverem oportunidade, os senhores deputados tiverem oportunidade, tentem procurar ou tentem pesquisar a ambulância, o helicóptero ambulância do serviço de ambulância em Londres. Como é que funciona? Funciona com 2 Advanced Care Paramedics. São paramédicos de cuidados avançados. Se já fizemos chegar ao Governo as nossas preocupações, e peço imensa desculpa só mesmo para tentar terminar. Por favor, terminar. Eu assumi a direção da Antema há relativamente pouco tempo, ainda não tive a oportunidade de lá chegar, já tentámos alguns contactos que sei que o antecessor tentou fazê-lo, obtivemos muito poucas respostas, isto no sentido em que, inclusive, tentámos introduzir uma formação que foi chumbada pelo INEM, inclusive tenho aqui o documento que explica o porquê do chumbo do INEM, que na minha ótica não faz sentido, mas eu pessoalmente, enquanto Presidente, ainda não o consegui fazer. Se acreditamos na mudança ou não de paradigma, não acreditamos, até porque aquilo que vemos é a qualidade dos serviços médicos de emergência cada vez mais diminuída em vez de mais fortalecida. O aumento de mortalidade, como é óbvio por todas estas razões que acabei de explicar, tem aí boa parte da explicação para. Se é tempo de evolução e os tempos de resposta, claro que é tempo de evolução, e os tempos de resposta, como disse, há uns anos atrás discutíamos aqui 5 e 7 segundos, hoje em dia veio alguém a esta mesma casa normalizar 1 hora de espera por uma ambulância. Muito obrigado.
Sr. Paulo Passo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Vamos iniciar a segunda ronda. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Andrade. Um minuto, por favor, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer naturalmente todas as informações que nos foi prestando. Ouvimos com toda a atenção todas aquelas que são as suas preocupações. A questão da formação, que tem sido uma preocupação reiterada relativamente a este assunto e uma situação que também a nós nos preocupa. Aliás, porque não encaramos esta problemática como uma questão menor, pelo contrário, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de vidas, estamos a falar de saúde e também de profissionais que queremos valorizar. E, aliás, tem havido, e foi precisamente veiculado na audição que tivemos com o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, tem havido este cuidado e esta preocupação por parte do Governo em valorizar estes profissionais, desde logo com a criação da carreira e todas as evoluções que têm acontecido aí, nomeadamente um aumento da remuneração, que apesar de não ser o suficiente e ser ainda mais reivindicado, mas reconhecemos que é um caminho que começou a ser perseguido e que deve ser continuado. Muito obrigado. Portanto, esta é uma preocupação, e termino, Sr. Presidente, é uma preocupação que nos convoca a todos e que, da parte do Partido Socialista, estamos empenhados em encontrarmos as melhores soluções. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Fátima Ramos. Faça favor, dispõe de um minuto, Sra. Deputada. Sim, começo por, quero agradecer a sua presença, referir aqui que, de acordo com as suas palavras, desde os anos 90, que o processo está praticamente estagnado, sem grande evolução. Recordar a todos aqueles que nos ouvem que nos últimos 27 anos praticamente tivemos mais de 20 de governos do Partido Socialista. Gostava também de lhe perguntar ainda, em relação àquela criança que morreu em Porto Alegre, na altura, sem conhecimento da conclusão do inquérito que a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, na altura, anunciou. Isto é, se tem conclusões sobre isso. Mas, em síntese, dizer-lhe que, da parte do PSD, estamos muito preocupados, porque quando falamos de mortes e de acidentes, estamos a falar de pessoas, e se existem métodos que podem melhorar as circunstâncias do trabalho que é praticado, acho que o próprio Governo deve estudar, ponderar e ver a melhor forma de resolver. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Dispõe de um minuto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Paulo Passo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos que nos preocupam, Sr. Paulo Passo, que nos preocupam ainda mais. Fez aqui uma ponte com o Gold Standard internacional e da situação dos cuidados de emergência médica nos países desenvolvidos ocidentais, que seriam aqueles em que nós nos devíamos basear. Fez também um apanhado com a existência dos paramédicos e com os paramédicos avançados. Fez também um apanhado da evolução científica que tem existido ao todo o mundo, facilitando a utilização de fármacos, tanto na reanimação como na estabilização das vítimas e dos pacientes em cuidados de emergência médica, dando-nos a triste notícia, mas que nós já sabíamos que isso continua a ser vedado aos técnicos de emergência pré-hospitalar e aos bombeiros, não podendo utilizar uma coisa tão simples como uma caneta de epinefrina, que é uma coisa que para qualquer criança consegue administrar esse tipo de dispositivo médico. Falando-nos também na Golden Hour, mas além da Golden Hour eu gostava que nos explicasse também sobre o Gold Standard dos 7 minutos em contexto de urbano e dos 14 minutos em contexto rural, como sendo o que é internacionalmente admitido para chegar o socorro a uma vítima após uma chamada de emergência. Em Portugal, nós sabemos que esses 7 minutos em contexto urbano e 14 minutos em contexto rural são altamente ultrapassados. Está normalizado o facto de que as pessoas sabem que vão ter que esperar 1 hora ou mais de 1 hora por uma ambulância. E gostava que também, só para deixar uma última pergunta, Sr. Presidente, recentemente, num comunicado de imprensa, a vossa associação disse o seguinte, vou citar: os serviços médicos de emergência não se compadecem com corporativismos e agendas pessoais. Gostava que pudesse indicar qual é o corporativismo a que se refere e qual é a agenda pessoal e de quem. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder, dispõe de 3 minutos. Dou-lhe a palavra, Sr. Presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica. Faça favor. Muito obrigado. Vou tentar ser o mais breve possível para conseguir responder a todos. Então é assim, relativamente à formação e à carreira, para responder à Sra. Deputada do PS,
Nós entendemos que a formação, como já disse várias vezes, a formação atual é completamente desadequada. Só dizer aqui, muito rapidamente, que esta formação é baseada na paramedicina. Tudo aquilo que é ensinado aos médicos, enfermeiros, todos os integrantes operacionais dos serviços médicos de emergência em Portugal, tudo o que lhes é ensinado é baseado na paramedicina. E não é a paramedicina dos técnicos de farmácia como está contemplado na lei portuguesa. Porque a lei portuguesa diz que os paramédicos em Portugal são técnicos de farmácia, de radiografia e por aí fora. Relativamente à criança do Porto Alegre, não lhe consigo responder claramente a isso. Lamento imenso que esta criança tenha falecido, mas quem tem que responder a isto é provavelmente o Sr. Presidente do INEM. Sr. Deputado do Chega, evolução científica dos serviços médicos de emergência. Sim, quando nós estagnámos na década de 90, o resto do mundo continuou a evoluir. Quando surgiu a pandemia do Covid-19, eu vou-vos dar um exemplo muito claro. Ainda na altura eu trabalhava em Inglaterra, na central das ambulâncias da East Midlands Ambulance Service. Os protocolos que são utilizados para triagem no Reino Unido são protocolos que são atualizados dinamicamente, na hora. Cada vez que se sabia que mais um país trazia viajantes contaminados com Covid, esse país era imediatamente adicionado ao protocolo. Live. Não havia paragens de trabalho para se adicionar mais um bocadinho de software. Isto era feito enquanto as chamadas estavam a cair. Cada operacional nas centrais de triagem de doentes em Inglaterra, cada um deles atende em média a cerca de 150 chamadas por cada turno de 12 horas. E estamos a falar com pausas para refeição e tudo mais. Golden Hour, como disse aqui, é um conceito que em Portugal, na maioria das vezes, não passa disso mesmo, porque não se observa. O que a Golden Hour diz é que vítimas de trauma, especialmente as vítimas de trauma, têm que estar dentro do espaço de 1 hora na mesa de cirurgia, porque é aí que se trata o trauma. Não é na rua à espera que uma enfermeira venha estabilizar o doente para ser transportado. Quem tem que estabilizar são os meios que estão no local. É a ambulância dos bombeiros, é a ambulância da Cruz Vermelha, é a ambulância do INEM. Se não houver enfermeiro disponível, como é que vamos fazer com este senhor? Ou com esta senhora, com este cidadão? Vamos ficar à espera que afunde? Ou vamos a correr para o hospital de sirenes ligados como se fazia há 40 anos atrás? Temos de resposta de 7 minutos. Cerca de 2017, se não estou em erro, a NHS, o equivalente ao Serviço Nacional de Saúde em Inglaterra, lançou... Peço imensa desculpa. Lançou um estudo que foi denominado Ambulance Response Program. Este estudo vai introduzir as respostas de 7 minutos. Esclarecer aqui, muito importante, que é, nos protocolos de triagem, o que são estabelecidos são prioridades de resposta. Nós não podemos enviar uma ambulância para um petrocídio com a mesma brevidade com que enviamos uma ambulância ou um utente com uma paragem cardiorrespiratória. Em Portugal, é enviado a ambulância com as mesmas prioridades para tudo. Para tudo. E mais, uma ambulância que está a caminho de uma ocorrência, por exemplo, de um petrocídio, se existir uma situação para paragem cardiorrespiratória a caminho do local, esta ambulância não é desviada para a paragem cardiorrespiratória, que é aquilo que deveria de acontecer. A ambulância prossegue para o petrocídio. E aquela vítima que precisa de uma ambulância imediatamente não a tem. Ambulâncias que vão de Lisboa para a margem sul, ambulâncias que vêm da margem sul para Lisboa e andamos aqui todos de um lado para o outro a fazer piscinas, como se costuma dizer na gíria, sem necessidade absolutamente nenhuma, porque não há uma gestão eficaz dos meios, porque não são atribuídas. Vou-lhe responder muito concretamente nos tempos de resposta. Em Inglaterra, por exemplo, existem situações que é dito ao utente imediatamente procura outros meios, porque nós não lhe vamos enviar uma ambulância. Isso não é uma situação de perigo imediato de vida. Tão simples quanto isto. Corporativismo e agenda pessoal. As formações que o INEM deixou de ter capacidade para formar as pessoas e entregou a formação a entidades privadas, sem auditar... Desculpe, quanto tempo? Peço imensa desculpa. Foi entregue a entidades privadas que o próprio INEM depois não audita a qualidade desta formação que é ministrada e posso-lhe dizer que existem, inclusive, nós temos tido conhecimento ao longo destes últimos 2 anos, que existem formações que são ministradas e isto são as pessoas que receberam a formação, que as próprias pessoas nos dizem a nós,
eles deram a credenciação, deram as competências para fazer, mas eu nem sequer me sinto preparado e eles passaram-me na mesma. Porque aqui o que interessa é passar as pessoas para poder receber o dinheiro da formação. É tão simples quanto isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo Passo, Presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica. Quero naturalmente cumprimentá-lo, agradecer muito a sua presença e, igualmente, reconhecer o trabalho que os técnicos de emergência médica fazem. Penso que este tema da emergência médica é um tema muito pertinente e que importa ter presente. A Comissão de Saúde, pelo menos, tem este tema bem presente na sua agenda. Muito obrigado pela sua presença. Está terminada esta audição, Srs. Deputados. Vamos continuar com a nossa ordem de trabalho.